Olá, como proposto, irei apresentar para vocês o trabalho do estágio supervisionado 2 sobre pesquisa científica da professora Rosemary Barbosa da Silva Moura, e os acadêmicos são Adonai Kerley, Daiane Prado, Maria de Jesus Vieira, Raiane Rocha e Daniela Cristina. Pesquisa científica, metodologia do trabalho científico, método e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico, segunda edição. Introdução. A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto da investigação. Podemos ver então que a sua finalidade é descobrir respostas para as questões mediante a aplicação de método científico. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o repertório do conhecimento disponível não gera resposta adequada. E para solucionar esse problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa se baseia em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. No entanto, devemos lembrar que esta é uma avenida de mão dupla. A pesquisa pode algumas vezes gerar insumos para o surgimento de novas teorias, que para serem válidas, elas devem apoiar em fatos observados e provados. Além disso, até o mesmo a investigação surgida da necessidade de resolver problemas práticos pode levar à descoberta de princípios básicos. Segundo Lakatos e Marconi, a pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com um método de pensamento reflexível que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Isso significa muito mais do que apenas procurar a verdade, mas descobrir respostas para perguntas ou soluções para problemas levantados através do emprego de métodos científicos. Para os iniciantes em pesquisa, o mais importante deve ser a ênfase, a preocupação na aplicação do método científico do que propriamente a ênfase nos resultados objetivos. Vemos então que o objetivo dos principiantes deve ser a aprendizagem quanto à forma de percorrer as fases do método científico e a operacionalização de técnicas de investigação. À medida que o pesquisador amplia o seu conhecimento, ou seja, o seu amadurecimento na utilização de procedimentos científicos, torna-se mais hábil e capaz de realizar pesquisas. Aspectos éticos da pesquisa científica. A pesquisa científica é uma atividade humana cujo objetivo é conhecer e explicar os fenômenos, fornecendo resposta às questões significativas para a compreensão da natureza. Para essa tarefa, o pesquisador utiliza o conhecimento anterior acumulado e manipula cuidadosamente os diferentes métodos e técnicas para obter resultados pertinentes às suas indagações. Segundo Lakatos e Marconi, em referência a Underegg, a pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Esse procedimento fornece ao investigador um caminho para o conhecimento da realidade ou das verdades parciais. Aí já pulamos para o próximo tópico aqui, Um estudo é realmente científico quando? Seja qual for a natureza do trabalho científico, ele precisa preencher algumas características para ser considerado como tal. Entre essas características, discutir ideias e fatos relevantes relacionados a determinado assunto a partir de um marco teórico bem fundamentado. O assunto é tratado, é reconhecível e claro, tanto para o autor quanto para os leitores, tem alguma utilidade, seja para a ciência ou para a comunidade, demonstra por parte do autor o domínio do assunto escolhido e a capacidade de sistematização, recriação e crítica do material coletado, diz algo que ainda não foi dito, indica com clareza os procedimentos utilizados, especialmente as hipóteses, fornece elementos que permitam verificar para aceitar ou contestar as conclusões às que chegou, documenta com rigor os dados fornecidos de modo a permitir a clara identificação das fontes utilizadas. Classificação das pesquisas. A pesquisa sobre o ponto de vista da natureza, ela pode ser
pesquisa básica ou pesquisa aplicada. Na pesquisa básica, ela objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista e envolve verdades e interesses universais. Já na pesquisa aplicada, ela objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos e envolve verdades e interesses locais. Temos também a pesquisa sobre o ponto de vista de seus objetivos. E já nessa, ela pode ser pesquisa exploratória, ou pesquisa descritiva, ou pesquisa explicativa. Na pesquisa exploratória, a pesquisa se encontra na fase preliminar. Tem como finalidade proporcionar mais informações sobre os assuntos que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema e orientar a fixação dos objetivos e a formulação da hipótese ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assume em geral as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Já na pesquisa descritiva, o pesquisador apenas registra e descreve fatos observados sem interferir neles. Visa a descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de reações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário e observação sistemática, e assume em geral a forma de levantamento. Já na pesquisa explicativa, o pesquisador procura explicar os porquês das coisas e as suas causas, por meio do registro, da análise, da classificação e da interpretação dos fenômenos observados. E também ela visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, que são pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, levantamento, survey, pesquisa de campo e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica é quando é elaborada a partir de um material já publicado, constituído principalmente de livros, revistas, publicações em periódicos, artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material, cartógrafo, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com o material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Na pesquisa documental, ela pode ser confundida com a pesquisa bibliográfica. E podemos destacar como principal diferença entre os tipos de pesquisa a natureza das fontes de ambas as pesquisas. Já na pesquisa experimental, determinamos um objetivo de estudo, selecionamos as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e definimos as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objetivo. Já no levantamento, é um tipo de pesquisa que ocorre quando envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejamos conhecer através de algum tipo de questionário. Em geral, procedemos à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado, para em seguida, mediante análise quantitativa, obtermos a conclusão correspondente aos dados coletados. Na pesquisa de campo, ela é utilizada como objetivo de conseguir informações e conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos uma resposta ou uma hipótese que queiramos comprovar, ou ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Já no estudo de caso, ele é quando envolve um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. O estudo de caso ele possui uma metodologia de pesquisa classificada como aplicada, na qual se busca a aplicação de práticas de conhecimento para a solução de problemas sociais, e dentre outros. Logo abaixo destacamos também do ponto de vista da forma de abordagem do problema, que é separado por pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa.
No caso da pesquisa quantitativa, considera que o estudo pode ser quantitatificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, e requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, né? Que é porcentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correção, análise de regressão e etc. Já na pesquisa qualitativa, considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O planejamento da pesquisa. É desejável que uma pesquisa científica preencha os seguintes requisitos: a existência de uma pergunta a que desejamos responder, a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta e a indicação de grau de confiabilidade na resposta obtida. Logo, vemos que o planejamento de uma pesquisa ele dependerá basicamente de 3 fases. No caso, a fase decisória, a fase construtiva e a fase redacional. No caso da fase decisória, ela é referente à escolha do tema, a definição e a delimitação do problema de pesquisa. Na fase construtiva, ela é referente à construção de um plano de pesquisa e à execução da pesquisa propriamente dita. E a fase redacional é referente à análise dos dados e das informações obtidas na fase construtiva e é a organização das ideias de forma sistematizada, visando a elaboração do relatório final, trabalho de conclusão, monografia, dissertação, tese e etc. E a apresentação do relatório de pesquisa deverá obter as formalidades requeridas pela academia. Atitudes do pesquisador. Buscar constantemente a inovação e o treinamento para a pesquisa, ter o conhecimento do assunto a ser estudado, ter formação multidisciplinar aprofundada e integridade intelectual, ter visão sistêmica, sensibilidade social e imaginação disciplinada, aprender a aprender. Essa talvez seja a mudança metodológica mais importante para enfrentar a dinâmica científica e tecnológica e fugir da obsolescência. Ensaiar novas maneiras de entender os fenômenos e suas aplicações e implicações, ter perseverança e paciência. Saber fazer, estudar, pesquisar, realizar na prática, ter confiança na experiência. O pesquisador deve ser desafiado a fazer pesquisa na universidade ou no setor produtivo, sempre que possível, realizando-as concretamente e tornando-as públicas. Fase da pesquisa. Para a elaboração de uma pesquisa científica, é imprescindível conhecer os procedimentos e percursos a serem realizados, desde o início até a sua finalização, além da divulgação de novos conhecimentos desenvolvidos. Assim, entendemos que pesquisa pode ser dividida em 4 grandes fases. Uma que antecede a realização da pesquisa, denominada fase da formulação e do planejamento da pesquisa. O momento da realização propriamente dita da pesquisa, com a coleta de dados e a busca de informações sobre o tema escolhido, chamamos fase de desenvolvimento e execução da pesquisa. Formulação da redação do texto final da pesquisa, identificada como a fase da redação do texto final do estudo. E o pesquisador divulga os resultados conseguidos com o estudo praticado para a comunidade científica e aos profissionais da área de atuação. Intitula-se fase de exposição do trabalho final. Podemos concluir então que a pesquisa científica difere-se de uma simples pesquisa rotineira, seja no âmbito escolar ou em qualquer outra esfera da sociedade. A pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e regida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência,
Nesse sentido, podemos afirmar que tal modalidade se concebe como algo complexo, uma vez que compreende um conjunto de atividades tais como investigar o assunto e compreendê-lo, buscar informações em fontes distintas, comparar ideias de diferentes autores, selecionando-as sob uma postura crítica e deve contar com o apoio de um referencial teórico que sustente os posicionamentos assumidos pelo autor. Obrigado.